Então, meu nome é César Augusto do Prado, eu tenho 34 anos, sou casado com a Daniela Moraes do Prado, trabalho de analista da qualidade numa empresa de veículos, de montagem de veículos automotores. Então, foi através de uma indicação, na verdade, né? Na antiga empresa que eu trabalhava, me indicaram pelo fato do seguinte: minha esposa teve um problema de depressão. Aconteceu um processo com ela que ela começou a ficar doente, com uma dor no estômago, e depois de ter passado por vários hospitais, que ninguém descobriu o que ela tinha, né? Ia para o hospital, tomava injeção, voltava para casa. Ia para o hospital, tomava injeção, voltava para casa. Aí se afastou do trabalho e aquilo ali começou a preocupar a gente, porque a gente achava que era alguma coisa mais grave, como era, né? E aí depois, quando a gente chegou num certo hospital, um senhor, um médico de 70 anos, que era aposentado, ele pegou e examinou ela, né? Era um clínico que ia só de final de semana do hospital, porque ele não tinha compromisso com o hospital, ele tinha compromisso com o profissional dele. E ele era aposentado, mas ele gostava. Então ele via de 15 em 15 dias, viajava 200 quilômetros só para continuar exercendo a profissão dele. E aí, uma análise rápida, ele falou para minha esposa e para mim. Ele falou assim: olha, eu sou gastro há 40 anos. Ele tinha 70 anos de idade, ele era gastro há 40 anos. E eu nunca vi um problema, uma pessoa me procurar que o problema não seja aqui. Tá? E ele só me deu essa dica. Ele falou: então você vai tratar aqui, porque o seu problema está aqui. Essa dor de estômago é do seu cérebro que tá saindo. E aquilo ali me despertou a luz, né? Eu falei: caramba, estamos correndo para o lado errado, né? Aí peguei e fui procurar saber mais disso. Aí ela saiu desse hospital e nesse tempo ela foi piorando. Aí eu comecei a procurar nessa linha de tratamento. E aí comecei a levar em psicólogo, né? Levou em mais de 4 psicólogos, psiquiatria passou mais de 5 médicos psiquiatras que só receitavam remédios e aquilo ali, e o estado dela só piorando, às vezes amenizava um dia, no outro dia voltava pior. E ela emagrecendo, não comia. A minha preocupação estava só aumentando referente a isso. Foi quando ela teve um surto, né? E aí, infelizmente, eu tive que internar ela no hospital psiquiátrico. E segui um tratamento que, na verdade, as pessoas que tratavam ela, a psicóloga mesmo, chegou e falou, a psicóloga era no primeiro andar de um prédio e numa consulta ela tentou se jogar desse prédio. A janela estava aberta lá, ela queria se jogar. A psicóloga começou a gritar dentro do consultório lá, eu falei: ferrou, abri a porta correndo, ela segurando ela, falou: meu, tira a sua esposa daqui, não tem condições de eu tratar ela. E eu fiquei sem chão, eu falei: pô, o que eu vou fazer? Não é problema físico, não é, o psiquiátrico não consegue, o psicólogo não consegue tratar, o que eu vou fazer? Fiquei sem chão ali, e eu sozinho, porque as pessoas que estavam com ela, que vivem ao redor dela, não acreditam. Eu demorei a acreditar, eu só acreditei quando esse senhor médico pegou e falou para mim: não é o estômago, o problema dela está aqui. E aí eu falei: caramba, o que eu vou fazer agora? As pessoas, o pai dela, a mãe dela não acreditavam nisso. Eles falavam que era o problema do nosso relacionamento, que era conturbado. Realmente era muito conturbado. E eu sei que isso contribuiu para prejudicar a saúde dela mental, né? Aí uma amiga dela que estava me ajudando, porque eu tinha que sair para trabalhar e ficava com ela, pegou e falou, depois de ela, na verdade, um tempo atrás, uns 3 dias atrás, antes de eu internar ela tentou suicídio. Ela pegou todas as cartelas de remédio que tinha lá, eu acordei 3 horas da manhã, ela já estava na segunda cartela. 20 remédios já tinha ido. E passou praticamente 2 dias dormindo, não tinha quem acordava. Acordava ela, enfiava a comida na boca dela para ver se ela comia alguma coisa, que nem assim ela conseguia se alimentar direito. Aí chegou um certo dia, essa amiga dela me ligou na fábrica e falou: pelo amor de Deus, vem aqui que não dá mais para segurar. Aí peguei ela, levei num outro psiquiatra, ela quase brigou lá com o psiquiatra de novo, quase voou no psiquiatra. Aí ela pegou e eu cheguei, peguei ela, levei no psiquiatra,
Na hora que voltou, ela começou a querer se jogar do carro e tal. A amiga dela falou, César, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Vamos levar ela lá no Bezerra de Menezes, que é um hospital bem conceituado que tem em São Paulo, né? Na verdade, é o melhor hospital que tem em São Paulo. E a empresa que eu trabalhava, ela fornecia um excelente convênio. Então, levei ela lá e internei ela. Aí, eu tinha que voltar depois de 7 dias para ver ela. Depois de 7 dias que eu voltei para ver ela piorou. Por quê? Porque eles entupiram ela de remédio. Eu cheguei lá, ela me reconhecia, mas até para andar ela tinha dificuldade. Falei, pô, e eu já fiquei com aquilo na mente, né? Falei, pô, tô piorando a situação dela, não tá melhorando. Aí, tá bom. Aí eles me convenceram a deixar ela lá. Aí deixei mais uma semana, depois da outra semana eu voltei, aí ela já estava mais esperta. Por quê? Porque eles estavam só entupindo ela de remédio e ela não estava tomando os remédios, porque ela não estava aguentando mais. Quando ela voltava, eles entupiam ela de remédio de novo e falavam que era esse o tratamento mesmo. E quando eu cheguei, ela falou, Guto, estão me entupindo de remédio, eu não estou aguentando mais tomar remédio. Aí eu fui para tirar ela, aí me convenceram novamente. Foi quando me matou por dentro, porque levaram ela para dentro, amarrada lá para dentro lá do hospital, sabe, tratamento que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida, ver uma pessoa da minha família se tratando dessa maneira. Aí foi que eu peguei e voltei na empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na Volkswagen na época e eu fui na assistente social da Volkswagen, né, que fui muito bem atendido. A empresa ela dá um suporte muito grande para funcionário lá, eu sou muito grato a eles. E aí eles pegaram e ela falou, olha César, o tratamento é esse, realmente é doído, mas é esse. Só que aquilo não me convenceu. Aí eu expliquei para ela e ela sentiu que ela deveria, ela tinha o Manuel, ele já trabalhava com a fábrica, ele já tinha feito alguns trabalhos de consultoria para a Volkswagen. E aí ela tinha cartão dele lá. Ela me deu um cartão, ela falou assim, ó, procura o Manuel, que ele é um consultor comportamental, né? E aí eu liguei para ele, eu falei, poxa, eu vou ligar para ele, não vai nem me atender, né? O cara acostumado a prestar consultoria para empresas grandes não vai querer me atender. Né? Eu era um funcionário, um inspetor de qualidade na época e falei, pô, eu ganhava um salário mínimo lá, um salário razoável e falei, não vou ter nem condições de pagar. Tá bom, aí eu falei, bom, mas eu vou ligar, já estava desesperado. Aí eu liguei para ele, ele falou para mim, ele falou, César, tudo bem, só que você precisa tirar ela de lá. Só que eu não posso falar para você tirar ela de lá, você que vai ter que tirar ela de lá, né? Porque pode ser que você chegue aqui com ela e não seja caso para mim, porque te corri o risco mesmo dela já estar com esquizofrenia, pelo fato de estarem entupindo ela de remédio lá no hospital. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho nada a perder, fui lá no hospital, né? Fui lá no hospital, cheguei lá no hospital, tive que assinar lá, fazer boletim de ocorrência, porque eu estava tirando um doente, né? Que ela já tinha histórico, que ela tinha tentado se matar, eles já tinham registro disso. E aí eu tirei ela de lá com dopada, levei ela para casa, ele falou, leva ela para casa, fica do lado dela, descansa e no outro dia você me traz. Eu falei, tá bom. E nesse tempo eu consegui um afastamento da Volkswagen, a assistente social ela me deu alguns dias para eu poder resolver isso, né? Que ela viu que eu realmente necessitava disso. Aí eu peguei, levei ela no outro dia e ele começou a fazer um trabalho de consultoria comportamental. Foi assim que eu conheci o processo de identidade, através desse caminho aí. Primeiro, antes de fazer o processo de identidade, ela fez sala com ele, né? Ela fez a consultoria comportamental individual com ele. Aí, em algumas sessões, resolveu o problema dela. Ela saiu da depressão que até hoje, as pessoas que não acreditavam que ela entrou, não acreditam que ela saiu também, porque, tipo assim, ela era a frescura dela, o que ela estava passando, né? O fato dela ter emagrecido 20 quilos é frescura dela, né? Então, eu peguei e quando ela fez sala e melhorou, apareceram outros problemas. Aí já foi um problema de relacionamento, que foi um dos que contribuíram para ela cair em depressão, né? E aí ele nos convidou para fazer o processo de identidade, né? O processo de identidade fizemos em casal. E aí nós reprogramamos todo o nosso cérebro, a nossa vida, mudamos a nossa forma de viver, de entender, de enxergar as coisas. Então, a diferença o que ele mesmo fala, o processo de identidade, ele traz você para o entendimento.
O hospital psiquiátrico, o tratamento psiquiátrico é através de remédio. Você toma remédio, você vai, naquele momento ali vai ficar calmo, mas depois as coisas voltam, porque você não recebeu a reprogramação do seu cérebro, né? Você não recebeu um entendimento daquilo que deve ser feito. Então, para mim, a diferença é essa mesmo. Eu consegui entender como que eu deveria ser com minha esposa e ela conseguiu entender como ela deveria ser comigo. E a partir daí começou a ficar tudo mais leve e tal. Mas foi no processo de identidade que a gente entendeu isso. Porque enquanto ela estava fazendo o tratamento, só ela, quando ela voltou a si, aí vieram todos os problemas que levaram ela a cair em depressão. Olha, hoje o coaching, que está envolvido muito no processo de identidade, o coaching, neurociência, psicologia positiva, ele é muito bem visto dentro das empresas. Então hoje o contato que eu não tenho muito contato com pessoas que têm a depressão, mas eu tenho contato com pessoas que querem melhorar de vida. Porque o processo de identidade, como o Manuel fala, não é para quem precisa, é para quem quer, né? Então, se você tem a vida boa, você pode melhorar. Se você está com a vida ruim, você pode melhorar. Então, foi isso que eu falo para as pessoas, essa é a grande jogada. Todos nós que queremos melhorar de vida, temos esse processo maravilhoso. E dentro de uma empresa hoje, o que eles pedem como desenvolvimento pessoal é coaching. Eles indicam você a fazer o coaching. Infelizmente, na empresa que eu trabalho ainda não foi disponibilizado um curso referente a isso. Mas eu procuro falar para as pessoas, olha, o que nós temos que aprender, o que nós temos oportunidade nessa identidade é aprender como eu aprendo as coisas, é entender a vida lá fora, como é que funciona, como é que o ser humano funciona, porque não tenho como mudar o outro, tenho como mudar eu mesmo, né? Então, se eu consigo mudar eu consigo fazer a vida ficar mais leve, né? O fardo fica bem mais leve. E para o desenvolvimento profissional também, porque eu tratei a parte da minha esposa, né? Que eu achava que era só ela que estava doente, mas depois eu entendi que eu também precisava de tratamento. Então, eu tratei o casamento, né? O relacionamento com minha esposa, tratei o profissional, eu tratei o meu desenvolvimento profissional também, o meu desenvolvimento como pessoa, o meu modo de falar, o meu modo de abordar as pessoas, o meu modo de entender como que as pessoas não são igual a mim, então eu preciso, né, enxergar elas da maneira que elas estão enxergando as coisas. Então, eu posso dizer que é um curso completo que eu evoluí uns 30 anos da minha vida. E eu costumo dizer que eu tenho 34 anos, faz 2 anos que eu fiz o processo de identidade. Eu evoluí, o que eu evoluí nesses 2 anos, nesses 30 anos que passou, eu não evoluí. Eu praticamente comecei a evoluir agora, porque minha infância, infelizmente eu cresci sem pai, minha mãe criou 5 filhos sozinha, uma dificuldade que só ela pode falar e nos deu a educação necessária. Mas, infelizmente, eu precisava de um pai, né? Toda família precisa de um pai e de uma mãe. E isso que me faltou, eu não conseguia dar continuidade na minha vida, porque faltava algum entendimento que eu não conseguia enxergar. Por isso que eu falo, nesses 2 anos eu evoluí o que eu não evoluí nos 30 anos de vida. O processo de identidade, ele transforma vidas. Ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa, transformou o meu casamento, um casamento muito melhor, me transformou um profissional melhor, me transformou um filho melhor, me transformou um amigo melhor. Então, eu posso dizer hoje que eu tenho uma evolução contínua, porque eu consigo entender tudo o que foi passado e como que a vida deve prosseguir daqui para frente.